O custo do dinheiro emprestado e o rendimento de um investimento é imposto por ela, a taxa Selic. A taxa básica de juros da economia brasileira, explicando o que ela é e por que todo mundo está falando dela em 2025. Em maio agora, a Selic chegou no patamar de 14,75, a mais alta nos últimos 20 anos. Vamos entender por que isso importa para o seu bolso e para a economia no geral. O que é a taxa Selic? A taxa de juros, que é o preço do dinheiro no tempo. Em outras palavras, é o quanto você paga para pegar dinheiro emprestado, ou receber por emprestar, ou investir esse dinheiro. Vamos dar um simples exemplo aqui para você entender um pouco melhor. Se você pega R$ 1.000 emprestado, com juros de 10% ao ano, vai ter que devolver 1.100 no final do ano. Se você investe R$ 1.000 com juros de 10% ao ano, vai receber 1.100 no final desse mesmo período, certo? Isso então é a taxa de juros aí incidindo sobre o seu dinheiro. Então a definição técnica da taxa Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É a taxa básica de juros da economia brasileira. Em termos simples, a taxa média dos empréstimos diários de curto prazo entre bancos, garantida por títulos públicos federais. A Selic, definida pelo Copom, funciona como referência para todos os demais taxas de juros do país, nos empréstimos, financiamentos e até rendimentos de investimentos. A gente tem duas Selics, a Meta Selic e a Selic Over. A Selic Meta, que o Copom define a cada reunião, é a Selic Over ou efetiva, que é a taxa real apurada diariamente no mercado. Mais simplificar, vamos tratar a Selic aí como o que ouvimos nos noticiários aí, como a nossa taxa aí que vamos abordar no vídeo. Quem a controla? É o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou simplificando, o Copom. É a que define a nossa taxa. O Copom reúne-se a cada 45 dias para decidir se sobe, se desce ou se mantém a Selic. Na prática, os diretores do Banco Central analisam indicadores econômicos, especificamente a inflação, e votam na nova meta da Selic. Em seguida, divulgam um comunicado público falando sobre a decisão. O objetivo da política monetária. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Em geral, a meta de inflação para 2025 é de 3% ao ano, com tolerância de 1 ponto percentual para cima ou para baixo. Se a inflação está acima da meta, o Copom tende a subir a taxa Selic para frear os preços. Se a inflação está abaixo, pode baixar a Selic para estimular a economia. Se você quer saber um pouco mais sobre a inflação, clica no card aqui em algum canto aqui na tela, que você vai ser direcionado a um vídeo específico de inflação. Daí dá um pause no vídeo, vai lá, fique por dentro do que é inflação, aí você volta aqui para o nosso aprendizado sobre a taxa Selic, certo? Vamos falar um pouco agora sobre os principais impactos da Selic. Vamos falar aqui um pouco sobre o crédito e financiamento. Quando a Selic sobe, empréstimos de financiamento ficam mais caros para todos, tanto as pessoas físicas quanto as empresas. Com juros mais altos, o consumo e o crédito desacelera. Assim, famílias compram menos e as empresas reduzem novos investimentos aí, especificamente a curto prazo. Já nos investimentos, por exemplo, ao aumentar a Selic, faz o crédito encarecer para reduzir a propensão ao consumo das famílias. Isso freia a demanda geral e tende a segurar a inflação. Por exemplo, ao aumentar a Selic, o Banco Central faz o crédito encarecer para reduzir a propensão ao consumo nas famílias. Isso freia a demanda geral e tende a segurar a inflação. Agora vamos dar um exemplo prático. Pense em um financiamento de carro ou de uma casa. Com a Selic alta, a taxa de juros desses empréstimos sobe. Uma parcela de financiamento que seria R$ 1.000 passa a ficar, digamos assim, 1.200 mensais. Quem está planejando comprar um carro ou imóvel precisa se programar para parcelas maiores, certo? Por outro lado, o financiamento fica mais caro justamente para desestimular o excesso do consumo. Os investimentos também são impactados pela Selic aí, principalmente os de renda fixa. Elas têm diretamente um rendimento atrelado a ele,
Quando a Selic sobe, aplicações atreladas a ela, como CDBs, LCIs, LCAs, fundos de renda fixa, Tesouro Selic. Por exemplo, o Tesouro Selic paga mais ou menos exatamente a própria taxa Selic. Ou seja, a Selic subiu, se você tem uma aplicação ali no Tesouro Selic, o seu rendimento ali no período ali ele vai elevar. E conforme ele cai, vai ser da mesma forma. Ele vai cair junto com essa taxa Selic aí, você vai ter um rendimento menor ali naquele período. Como curiosidade, veja a poupança. Se a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende somente 0,5% ao mês. Mas há uma taxa ali referencial ali, o que hoje equivale a quase nada. Por isso, com a Selic alta em 14,75%, a poupança rende muito pouco comparado a outros investimentos aí de renda fixa. Ou seja, você pode investir aí, tirar seu dinheiro da poupança, investir aí em CDBs, aí ou no próprio Tesouro Selic, você vai ter uma rentabilidade maior com a segurança aí igual ou até maior que a própria poupança, né? No caso do Tesouro Selic aí, que é o próprio governo aí que é o credor aí, é renda variável. Aqui o impacto é indireto. Juros baixos costumam estimular o mercado de ações. Com o Copom ali reduzindo taxa de juros, assim ficando mais barato para as empresas ali fazer investimentos, empréstimos aí, financiamentos, e assim vai estimulando aí é, o aplicação aí nesses investimentos, assim atraindo capital ali para esse mercado. Em resumo, períodos de Selic elevada tendem a favorecer a renda fixa. Períodos de Selic baixa tendem a beneficiar a renda variável. Assim, a grosso modo falando. Aí a gente tem também diversos fatores aí que podem influenciar esses dois mercados aí, não somente aí a taxa Selic. Inflação, consumo e câmbio. Vamos começar com a inflação aí. A Selic influencia a inflação diretamente. Se a Selic sobe, espera-se que a demanda caia e, consequentemente, os preços desacelerem. No Brasil, a meta de inflação para 2025 é de 3%, como já comentado, que tem um teto limite ali até 4,5%. E a gente aí está um pouco acima da inflação, por isso aí que a gente teve várias elevações aí do Copom aí nos últimos meses. Esse acumulado em 12 meses até abril de 2025 agora era de 5,53. Isso explica por que o Copom continua subindo os juros. E até o final do ano aí o mercado está estipulando aí uma taxa de juros aí não tão baixa assim como a gente esperava aí com a estimativa aí dos meses e até anos anteriores aí que tivesse a taxa de juros agora atualmente. O consumo, com juros baixos, o crédito fica barato e, consequentemente, as famílias e empresas consumem e investem mais. Isso estimula o crescimento econômico, mas pode pressionar preços. Com juros altos, o efeito é oposto: menos consumo e inflação mais sob controle, pois a inflação aí é o aumento da circulação aí na moeda aí, que é o consumo, é a economia aí acelerada. Então, daí tem que elevar essa taxa de juros aí para dar uma desestimulada aí no consumo, na moeda circulando aí, para não ter aquela perca assim gigante assim ao longo do tempo. Em outras palavras, é como se fosse uma gangorra. A taxa de juros sobe muito, desacelera a economia. Aí, com a economia desacelerada, aos poucos vai ter que abaixar a taxa de juros. Assim, a economia vai acelerando, acelerando, e a taxa de juros tem que aumentar, assim, fazendo esse ciclo aí ao longo do tempo. Mas no Brasil aí, como até o passado incerto, assim, como alguns dizem, não funciona exatamente dessa forma aí, tendo aí momentos de crise aí, como 2014 aí, e na pandemia também, que foi algo global, e que não funcionou exatamente dessa forma aí. Mas com o mercado aí normalizado, é para acontecer dessa forma. Câmbio e dólar. Juros altos no Brasil atraem capital estrangeiro. Por quê? Porque quando você é um estrangeiro e vai colocar o seu dinheiro aqui no Brasil, você está esperando uma taxa aí bem alta para receber aí o seu dinheiro lá na frente. Então, com essa taxa elevada, atrai esse capital aí para investir aí
vai emprestar dinheiro para o governo aí, no Tesouro Direto, por exemplo. Alguns especialistas até dizem que o diferencial de juros alto torna investir aqui um lado mais atraente, né? Valorizando o real e fazendo o dólar ficar aí mais barato. Em outras palavras, um dólar teórico em reais cai quando a Selic sobe, pois entra mais dinheiro externo. Isso também ajuda a controlar a inflação e via importações mais baratas. Já a Selic baixa, pode ocorrer desvalorização do real até. O dólar subindo, encarecendo aí os importados aí. Agora que já vimos aí onde que ela tem o seu impacto ali, tanto no câmbio, tanto nos investimentos, nos empréstimos aí. Vamos falar aí sobre a taxa Selic e o CDI. Qual que é a diferença entre esses dois? São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. A Selic refere-se a operações compromissadas, com títulos públicos federais como um colateral aí, que são chamadas operações compromissadas. Já o CDI refere-se a empréstimos diretos entre bancos, sem garantia específica além da boa-fé nas instituições. Finalidade. Selic é a taxa básica de juros usada pelo Banco Central para orientar toda a economia e controlar a nossa inflação. Atrações da Selic influenciam diretamente empréstimos, financiamentos, cartões e demais aplicações aí financeiras. Já o CDI não é um instrumento de política monetária, mas uma taxa de mercado. Sua finalidade principal é garantir liquidez bancária diária e servir de referência para investimentos de renda fixa. Em relação de taxa Selic com o CDI, elas tendem a caminhar juntas até, pois ambas refletem o custo do dinheiro no curto prazo. O próprio Copom leva em conta o custo das operações interbancárias ao definir a Selic meta. E assim, mudanças na Selic são imediatamente sentidas no CDI. Conforme explica a literatura, quando o Banco Central ajusta o Selic para cima ou para baixo, os empréstimos interbancários, que é o CDI, se reajustam na mesma direção. Em tese, portanto, as duas taxas seguem a mesma tendência. Ou seja, quando uma aumenta, a outra é para acompanhar, no mesmo ritmo ali. Elas quase se mantêm ali na mesma quantidade, ali, na mesma porcentagem. Ali. Ainda assim, em situações normais de mercado, as duas taxas andam de formas muito próximas. Juros altos é bom para quem está com um investimento ali na renda fixa ali, em um Selic, por exemplo, um CDB, daí esse juro alto aí ele vai compensar aí esse investidor. Já quem quer fazer empréstimos ou financiamentos, daí esse juro alto aí ele vai acabar pesando um pouco aí no bolso do quem está pegando emprestado esse dinheiro aí. Que já que as parcelas de cartões aí podem chegar até aumentar aí nesse período. Já que o Selic baixa, dá um alívio nos tomadores de crédito. Financiamentos e cartões ficam mais em conta até, mas reduz os ganhos aí na investimentos aí atrelado a Selic, em CDBs aí, LCIs, aí não vai ter tanto retorno assim. Vai ter até o retorno, mas não vai ser tão expressivo quando a Selic está alta. Por outro lado, costuma aquecer a economia do mercado em ações. Vou dar um exemplo prático aí. Suponha que você tem aí R$ 10.000 aí para investir e deseja segurança. Com a Selic alta, por exemplo, 14%, aí vamos estipular aí uma Selic meta. A gente ocupou estipulou 14%. Aplicações de CDB pode pagar perto disso. Uma Selic baixa em 6% ao ano, o mesmo CDB paga bem menos. Já se você for investidor em ação, juros baixos não pode fazer aí a bolsa subir. Empresas vendem mais, aí tem uma maior procura aí no mercado acionário aí, enquanto os juros altos pode derrubar aí o ânimo do mercado acionário, que já desestimula aí as empresas e a galera já começa a olhar aquele olhar meio de vou deixar esse mercado aí de lado, vou começar a colocar meu dinheiro aí na renda fixa. Os dados mais atualizados aí que a gente tem aí em junho agora é que a Selic está em 14,75, como já dito anteriormente, que foi a quinta alta seguida aí, a maior percentual aí em quase 20 anos aí de Copom aí e de reunião do Banco Central. No final de 2024 ela era de 12,25, um percentual até que alto, mas a nível de Brasil assim pode-se dizer aí que está na média aí. Subiu para 13,25 em janeiro de 2025 agora, e agora em março
teve teve um aumento para 14,25 e em maio, na última reunião, chegou a 14,75. E agora o mercado está bem dividido aí se, se vai subir mais ainda, se vai manter, mas aí a previsão de queda aí não é tão para agora, para 2025, e sim a longo prazo. É a inflação. Em abril agora de 2025, PCA, que é a inflação oficial aí, onde o Banco Central aí tem a meta aí para bater a inflação aí em 3% ao ano aí, manter essa meta, foi de 0,43% aí, foi bem alta. Aí, considerando um mês só aí, que totalizou aí 5,53% aí em 12 meses. É acima do centro da meta, isso tem mantido aí a pressão por juros altos aí há um bom tempo já. Vamos colocar aí um exemplo aí para comparar esses investimentos aí. Supondo que a gente tem aí 10 mil reais. A gente vai fazer essa aplicação em um CDB. Vamos supor aí que a Selic fica a 14% aí durante um ano. No final desse período aí, a gente vai ter um retorno aí de R$ 1.400, que dá quase aí um salário mínimo, se for para analisar aí durante um ano. Então você vai ter uma renda ali no final, ali, um salário mínimo ali no final de um ano. Com essa taxa aí em 6%, no final desse mesmo ano, colocando o mesmo 10 mil reais, a gente vai ter aí um retorno de R$ 600. Então é uma mudança bem significativa aí para você perceber aí como que a taxa Selic aí influencia bastante aí. Vamos aí dar um cenário agora de empréstimo. Com juros em 14% aí, vamos supor aí que você pegar um empréstimo de 100 mil reais, por exemplo. Um prazo aí de 360 meses, que dá 30 anos. Os juros em 14%, que dá mais ou menos 1,10% ao mês aí. Você pagando mensalmente aí aproximadamente R$ 1.178. No final de 30 anos, você vai ter pago aí mais de 400 mil reais aí nesse período. O segundo cenário que a gente vai dar é dar desses juros aí de 6%. Você pagando uma parcela de R$ 600, no final aí de 30 anos, você vai ter pago aí um montante aí total de um pouco mais aí de 200 mil. Então você para analisar aí uma taxa em 14% e uma taxa em 6%, você vê que o diferencial aí nesse período aí é de mais ou menos aí 200 mil reais de diferença em um empréstimo. Então é muita coisa. É claro que essa taxa aí não vai, dificilmente ela vai ser como esse exemplo aí. Ela não vai ficar sempre ali na mesma coisa ali, na mesma porcentagem ali durante 30 anos, por exemplo. Mas aí é só para ilustrar mais ou menos aí como ela impacta aí e a diferença, né, de 8% aí pode ser muito agressivo. Tanto quando você vai é, pegar dinheiro emprestado, enquanto você vai investir ali, emprestar dinheiro aí tanto ao governo quanto a um banco aí com um CDB e uma Selic. Então, recapitulando aí, em resumo, a Selic é a base do juro do nosso país. Quem decide é o Copom, que é o comitê aí do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias. Se vai decidir se vai aumentar, se vai manter ou se vai abaixar a nossa taxa de juros, visando controlar a inflação, é claro. Quando a taxa de juros está em alta, então os empréstimos aí ficam caros, os financiamentos ficam caros, mas por outro lado você consegue aí, por meio dos investimentos, um retorno aí bem mais expressivo. E quando o juros está em baixa, aí você consegue pegar empréstimo mais barato, financiamento mais barato, mas por outro lado aí o seu retorno aí na renda fixa aí não é significante em comparação a mercados acionários, por exemplo, aí, como tem históricos aí que comprovam isso. Agora, no nosso atual cenário, a gente está em um cenário de alta, 14,75, para tentar conter a inflação que está em 5,5 aí, que até agora ainda não conseguiu ter um controle exato. Então, se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, inscreva-se no canal aí embaixo, comente aí alguma sugestão de melhora. Se quiser comentar sobre também, acrescentar algo sobre a taxa Selic aí, sobre inflação, sobre o CDI, deixe o seu comentário aí, fique à vontade. E eu agradeço aí por
chegar até aqui, muito obrigado e até a próxima.